Atributos morais de Deus. Muitas características do Deus único e verdadeiro, especialmente seus atributos morais, têm certa similitude com as qualidades humanas, sendo, porém, evidente que todos os seus atributos existem em grau infinitamente superior aos humanos. Por exemplo, embora Deus o ser humano, possui a capacidade de amar, nenhum ser humano é capaz de amar com o mesmo grau de intensidade como Deus ama. Além disso, devemos ressaltar que a capacidade humana de ter essas características vem do fato de sermos criados à imagem de Deus. Em outras palavras, temos a sua semelhança, mas ele não tem a nossa. Ele não é como nós. Deus é bom. Tudo quanto Deus criou originalmente era bom. Era uma extensão da sua própria natureza. Ele continua sendo bom para sua criação, ao sustentá-la, para o bem de todas as criaturas, de todas as suas criaturas. Ele cuida até dos ímpios. Deus é bom, principalmente para os seus, que o invocam em verdade. Salmo 145, versículo 18. Deus é amor. Seu amor é altruísta, pois abençoa o mundo inteiro, composto de humanidade pecadora. A manifestação principal desse seu amor foi a de enviar o seu único filho, Jesus, para morrer em lugar dos pecadores. Além disso, Deus tem amor paternal especial àqueles que estão reconciliados com Ele por meio de Jesus. Deus é misericordioso e clemente. Ele não extermina o ser humano conforme merecemos, devido aos nossos pecados, mas nos outorga o seu perdão como dom gratuito a ser recebido pela fé em Jesus Cristo. Deus é compassivo. Ser compassivo significa sentir tristeza pelo sofrimento de outra pessoa, como desejo de ajudar. Deus, por sua compaixão pela humanidade, proveu-lhe perdão e salvação. Semelhantemente, Jesus, o Filho de Deus, demonstrou compaixão pelas multidões ao pregar o Evangelho aos pobres, proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Deus é paciente e lento em irar-se. Deus expressou esta característica pela primeira vez no Jardim do Éden, após o pecado de Adão e Eva, quando deixou de destruir a raça humana conforme era o seu direito. Gênesis capítulo 2, versículo 16 até o 17. Deus também foi paciente nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. E Deus continua demonstrando paciência com a raça humana pecadora. Ele não julga na devida ocasião, pois destruiria os pecadores, mas na sua paciência concede a todos a oportunidade de se arrepender e serem salvos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deus é verdade. Jesus chamou-se a si mesmo a verdade. João, capítulo 14, versículo 6. E o Espírito é chamado o Espírito da verdade. Porque Deus é absolutamente fidedigno e verdadeiro em tudo quanto diz e faz. A sua palavra também é chamada a verdade. Em harmonia com este fato, a Bíblia deixa claro que Deus não tolera mentira nem falsidade alguma. Este fato, a Bíblia deixa claro que Deus não tolera mentira nem falsidade alguma. Repetiu duas vezes. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Deus é fiel. Deus fará aquilo que Ele tem revelado na sua palavra. Ele cumprirá tanto as suas promessas quanto as suas advertências. A fidelidade de Deus é de consolo inexprimível para o crente e grande medo de condenação para todos aqueles que não se arrependem nem crerem no Senhor Jesus.
Hebreus capítulo 6, versículo 4. Finalmente, Deus é justo. 1 João capítulo 1, versículo 9. Ser justo significa que Deus mantém a ordem moral do universo. É reto sem pecado na sua maneira de tratar a humanidade. A decisão de Deus de castigar com a morte os pecadores, como diz Romanos capítulo 5, versículo 12, procede da sua justiça. Sua ira contra o pecado decorre do seu amor e a justiça. Ele revela a sua ira contra todas as formas de iniquidade, principalmente a idolatria, como diz o livro de 1 Reis, acho que é 1 Reis, capítulo 14, versículo 9. A incredulidade de Salmo 78, versículo 21, e o tratamento injusto com o próximo, como diz o livro de Isaías, capítulo 10, versículo 1, Jesus Cristo, que é chamado justo, também ama a justiça e abomina o mal. Note que a justiça de Deus não se opõe ao seu amor. Pelo contrário, foi para satisfazer a sua justiça que ele enviou Jesus a este mundo, como sua dádiva de amor e como seu sacrifício pelo pecado em lugar do ser humano, a fim de nos reconciliar consigo mesmo. A revelação final de Deus fez de si mesmo esta em Jesus Cristo. Em outras palavras, se quisermos entender completamente a pessoa de Deus, devemos olhar para Cristo, porque nele habita toda a plenitude da divindade.